boa noite. Hoje vamos conversar um pouco sobre Nanã, uma das orixás mais misteriosas e fascinantes do panteão Fon e Yorubá. Eu vou começar lendo para vocês alguns trechos do livro O Candomblé Bem Explicado, de autoria de Odek Lewy e Vera de Oxaguian. Nanã é também chamada de Nan, sufixo ligado à palavra mãe em várias cidades africanas. Segundo algumas lendas do povo Fon, esta divindade é tida como o Deus supremo desta nação, e não Oxalá. Em outras, é considerada a criadora do mundo. Pela sua posição dentro da religião, Nanã foi adotada também pelo Candomblé e Yorubá no Brasil, e, claro, reinterpretada. Nanã é, para eles, uma das divindades mais antigas dentre aquelas ligadas à água, e também a precursora das que detêm o poder da gestação. Senhora Suprema dos ancestrais, tem domínio universal sobre as águas paradas e lamacentas, dos pântanos e dos manguezais. Grosso modo, Nanã é a senhora dos pântanos e das lagoas de água escura, de onde ela retirou a lama que ofereceu a Oxalá para que ele modelasse os primeiros seres humanos. No livro do Gênesis da Bíblia, é dito que os seres humanos foram criados por Javé a partir do barro, e que essas imagens de barro foram sopradas por Javé, e daí surgiu Adão, né, e depois, com a extração da sua costela, surgiu Eva. História semelhante é contada pelos Yorubás, em que os seres humanos, criados do barro, ganharam vida pelo sopro de Oxalá, que criou essas imagens e as colocou em um forno, até que elas fossem cozidas, né, no ponto certo. Porém, algumas imagens foram retiradas do forno algum tempo antes do necessário. Elas ficaram muito brancas. Essa seria a origem dos albinos. Outras imagens ficaram mais tempo do que o necessário no forno e saíram de lá mutiladas. Essa seria a origem dos corcundas, dos aleijados, né, de todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Mas voltando para o livro. No alvorecer da criação, quando a terra se uniu com a água imóvel e fez surgir a lama propicial, criou o elemento essencial para a modelagem dos seres vivos. Ao conter o segredo da lama, Nanã conhece o início, o meio e o fim de todo ser vivente. E esta sua água parada, que, ao primeiro movimento, apresenta-se como substância morta, encobre e camufla vários tipos de vida. Também está sob a proteção e os cuidados de Nanã. Portanto, seja na tradição Fon, seja na tradição Yorubá, Queto, Nanã está vinculada à criação dos seres humanos, assim como Oxalá e Odudua
estão relacionados à criação do universo. Esta senhora introjeta e permite a saúde e a manutenção de uma boa existência. Até no momento da morte, ajuda o homem a retornar às suas origens, quando recebe seus corpos em suas terras. Mesmo ligada à morte, não é a mãe ou a condutora dos mortos, nem a sua representação. O Deus dos mortos se chama Iku, e aquela que é responsável por levar as almas até o Orum é Yansan, a Senhora dos Ventos. Nanã foi designada apenas para que ajudasse na criação dos seres vivos e para que, através da morte, renovasse o mundo, fazendo uma transformação natural e provocando o surgimento de novas vidas. Portanto, o elemento feminino é essencial para o surgimento da vida, né, nos relatos mitológicos iorubás. Basta pensarmos em Nanã, Iemanjá, que é a mãe de todos os orixás, né? Portanto, é nossa avó, como Nanã Buruku também é nossa avó, Oxum, né, que está muito relacionada à gravidez. Então, o elemento feminino é essencial. Os domínios de Nanã expandem-se desde a superfície dos lodaçais até a parte inferior e úmida da terra. E no seu ventre, que ela faz a deterioração daquilo que será devolvido à Mãe Terra depois da morte, promovendo a reintegração. Portanto, assim como Exu, ela também está ligada ao princípio da transformação. Deste modo, ela recicla também seus principais elementos, numa renovação constante, num entrelaçamento com Onilé, em Iorubá, ou Aizan, para o som, divindades que têm domínio sobre o solo e a crosta terrestre. Os elementos água e terra, representantes da fertilidade e da gestação, veiculam o axé feminino. Nanã, mãe primitiva por excelência, e avó por senioridade, também contribui para o sustento dos homens. Chamada de proprietária dos grãos, propicia ao ser humano a alimentação, fecundando em suas terras os grãos e as sementes, ajudando na gestação de novas plantas. Se Iemanjá é a nossa avó, porque ela é a mãe de todos os orixás, Nanã também é nossa avó, já que ela é aquela orixá feminina que está na origem de tudo, na origem da vida. Nas liturgias de Nanã e nos elementos que lhe dão poder, observa-se a sua antiguidade, antecessora à era da descoberta e do uso dos metais. Ela não os aceita em seus rituais e nem próximos aos seus objetos, até mesmo pela sua personalidade conservadora e irredutível. Em suas obrigações, só são utilizados utensílios fabricados em madeira ou em barro. Essa diferenciação, entretanto, não produz inimizade ou divergência entre Nanã e Ogum, o senhor dos metais, porque ambos respeitam as formas de culto e as épocas de cada divindade. Se Ogum é um representante da Idade do Ferro,
Nanã é uma representante do período neolítico, né? Em compensação, vivendo no núcleo das matas e dos alagados, é a Iabá que mais conhece o uso terapêutico e ritual de ervas e de plantas, que ajudam na saúde dos homens ou nos feitiços. Por meio de certas folhas, ela tem o poder de criar ou retirar malefícios. Essa é uma diferença importante entre a Umbanda e o Candomblé. A Umbanda vê os orixás apenas no seu aspecto luminoso. Os orixás são entidades do bem. Já no Candomblé, que está mais próximo das origens africanas, os orixás estão além do bem e do mal. Se eles têm um lado luz, eles também têm um lado sombra. Do mesmo modo como acontece na natureza. Nós precisamos do fogo para aquecer os alimentos, mas o fogo também pode causar um incêndio. Os ventos são necessários, mas os ventos podem se tornar furacões, e assim por diante. Todos os elementos da natureza que são benéficos para nós também podem trazer, podem levar a grandes calamidades. Nem por isso dizemos que o fogo é bom ou ruim, ou que o vento é bom ou ruim, ou que o mar seja positivo ou negativo. Todos os elementos da natureza, como os orixás, podem ser muito bondosos conosco, e também podem não ser. A palavra Iabá significa aquelas entidades femininas dos cultos iorubás, em geral relacionadas com a água, com os rios, sobretudo. Na África, Nanã tinha a sua primazia, né, sobre os pântanos e lagoas de água escura. Oxum tinha o seu rio, Iemanjá tinha o seu rio, Iansã tinha o seu rio, e assim as divindades femininas, de um modo geral, eram relacionadas com a água. Então, quando falamos Iabá, estamos nos referindo às divindades femininas que têm essa relação com a água. E claro que a água tem várias camadas de significados, né, como falávamos agora há pouco. O elemento líquido tem a ver com o sangue, tem a ver com o esperma, tem a ver com o fluir do tempo, tem a ver com a lágrima, tem a ver com a transformação e com várias outras coisas. Mas, sobretudo, com o movimento e a vida. Seu principal colar, o brajá, é todo confeccionado com pares de cauris, né, que são conchas, sendo usado por seus filhos Omulu, Oxumaré, Ieuá e Iroko, e também por alguns outros orixás em honraria a ela. Todas essas divindades, Nanã, Omulu, Oxumaré, Ieuá, Iroko, a princípio faziam parte do panteão dos Fon, e só mais tarde foram incorporados ao panteão do grupo Queto. Eu vou mostrar para vocês uma imagem do símbolo principal de Nanã, esse livro que eu mencionei agora há pouco, né? Arte Sacra e Rituais da África Ocidental no Brasil, da Juana Elben dos Santos, além de ter textos muito interessantes, também é ricamente ilustrados. Então, esse é o brajá.
que é feito a partir de caules e folhas de uma palmeira, e com os cauris, né, que são essas conchas que estão na base desse objeto. Muito bem. Continuando. Então, seu principal colar, o brajá, é todo confeccionado com pares de cauris, sendo usado por seus filhos. Ao ser usado cruzado diagonalmente no peito do iniciado, faz um entrelaçamento simbólico do presente com o passado. Une também a mãe e os filhos, o lado esquerdo com o direito, masculino com o feminino. Seu cetro primordial, o ibiri, perdão, a foto que eu mostrei para vocês é do ibiri, é desse bastão, e não do brajá, né, que é o colar. Feito com palha da costa, também é enfeitado com búzios e é reconhecido como seu descendente, porque nasceu com ela, está contido nela e carrega todo o seu poder. Nanã já nasceu com esse atributo. Assim como em várias histórias hindus, do Mahabharata, do Ramayana, nós temos relatos de deuses que já nasceram com as suas armas ou com os seus atributos. Foi Nanã quem deu existência ao ibiri e partilha com ele o seu poder, o seu axé. Ele representa a sua ligação com a ancestralidade e também com os seus descendentes. Possuidora de idade imemorial, Nanã é considerada uma Yalodê, fazendo parte também da sociedade secreta Geledê, que congrega as supremas governantes do poder feminino, as Ya-Agbá, as matriarcas, as mães velhas. Eu comentei na aula passada que há várias sociedades secretas, né? Tanto masculinas quanto femininas, formadas por orixás, como as mães feiticeiras, né? As mães bruxas, que nós vimos na semana passada, quando falamos a respeito de Oxóssi. Possuidora do poder místico e indesvendável da fecundidade e da fertilidade feminina, estas mulheres ligam-se também com as árvores e os pássaros. O pássaro, tradicionalmente, desde a forma assumida pelo Espírito Santo, né, a forma do pombo, até lendas alemãs, né, do pássaro cujo canto era ouvido por Siegfried, até lendas africanas, indígenas, o pássaro tem, entre os seus vários significados, o de ser um mensageiro entre os seres humanos e o poder espiritual. Nanã tem um entrelaçamento afetivo com Iroko, seu filho, e senhor das árvores, que permite e produz o abrigo para os pássaros, emissários das Yamis, e também com Ieuá, a caçadora poderosa, sua filha, participante do grupo das Eleiés. Inclusive, neste livro que eu estou lendo para vocês, há um capítulo dedicado apenas ao tema das sociedades secretas, tanto de orixás femininas quanto masculinos. Muito bem. Vamos ler agora um pouco do que escreve a Juana Eubem dos Santos, no outro livro que eu apresentei a vocês. Nanã Burucu. Aliás, em alguns livros, nós lemos Nanã Buruquê. Essas duas grafias. Nanã Burucu é uma das divindades mais importantes
pela sua ampla difusão, pelas migrações do seu culto, pelos contatos culturais nas diversas religiões, até onde o seu culto foi levado, adquirindo, reformulando-se em diversos aspectos, tanto do culto como das suas atribuições. Sua importância foi tão grande que no Daomé, ou Benin, passou a ser considerada a progenitora de todas as divindades do panteão, chamado Anagonu. Em algumas versões, ela é associada com Maú, e de acordo com Segurola, ela é Deus, o Deus supremo dos Fon e dos Heré, o elemento feminino do casal criador, Lisa e Maú. Nada a supera, é ela o ser supremo. Ela é o Deus que criou todos os Voduns, criadora e senhora do mundo. Os Voduns, adorados pela etnia Fon, são os que nós já referimos. A Nanã, Omulu, Oxumaré, Iroko e Ieuá, que no Brasil foram incorporados ao panteão, sobretudo Queto, né, que deu origem ao candomblé. Em alguns terreiros da Bahia, ela está na mesma hierarquia de Oxalá e é considerada a mulher dele. Aliás, em várias histórias tradicionais, Nanã é apresentada como a primeira esposa de Oxalá. Depois que ela ficou velhinha, Oxalá acabou se aproximando de Iemanjá e fez um segundo casamento com Iemanjá. Essa concepção chega a converter-se em identificação em algumas regiões de Cuba, onde um informante disse a Lídia Cabreira, a grande estudiosa da santeria: Nanã Burucu é um Oxalá muito importante. Eles são dois em um, feminino e masculino. O tema da morte encontra-se também ligado à sua mitologia e está revelado no seu nome, Burucu, composto de Buru e Iku, significando morte má. De acordo com o mito, a expressão passou a acompanhar o seu nome depois que ela tomou a cidade de Tejuadé, fazendo muitos prisioneiros e exterminando muita gente. De acordo com essa lenda, os habitantes de Tejuadé gritaram: Na Enion, Na Enion-de. Quem bate na gente chegou. De onde derivou o nome Nanã-dé, ao qual se acrescentou mais tarde o Burucu, para indicar a índole do poder de Nanã. Essa história, assim como várias histórias de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, reforça a hipótese historicista de que os orixás seriam reis e rainhas divinizados após a morte. O fato de esses reis liderarem guerras, matarem, escravizarem pessoas, não é nenhuma novidade, porque é o trabalho de reis e rainhas na antiguidade, é o que eles faziam, seja na África, na Ásia, na Europa, na América pré-colombiana, em toda parte. As antigas civilizações faziam guerras. Então, isso não quer dizer que Nanã, Ogum ou qualquer outro orixá seja mau porque fazia guerra. Esse era o seu ofício. Todos os reis faziam isso. Era uma exigência para se conseguir novos campos para agricultura,
para a pecuária, enfim, para a sobrevivência da tribo, né? Agora, o que nos interessa aqui é esse reforço à hipótese historicista, que não elimina o aspecto espiritual de nenhum desses orixás. Até porque, quando estudamos as histórias tradicionais, nós vemos, por exemplo, que Ogum, após massacrar a aldeia, ele se sente profundamente envergonhado, arrependido, né? Sente uma compaixão por todas aquelas pessoas, né, que ele matou, e a partir daí ele tem a sua iluminação, digamos assim. Ele conseguiu atingir a condição de orixá. Para nós, soa bastante estranho, né? Como que alguém, após cometer barbaridades, chega a um estado de iluminação. Mas, enfim, e também podemos pensar no aspecto alegórico disso. Se fizermos uma comparação, por exemplo, com a imagem de Kali, a deusa indiana, esposa de Shiva, que é um dos aspectos da grande deusa, assim como Parvati, Sati, Durga e outros nomes dados à companheira de Shiva. Kali é representada como uma mulher negra, com os seios nus, um colar de crânios, um cinturão de mãos decepadas. Ela tem muitos braços e mãos, em cada mão ela segura uma arma diferente, e ela gosta de andar nos cemitérios, acompanhada de demônios e fantasmas. Então, para um missionário cristão que chegasse à Índia, pronto, é o demônio encarnado, né? Essa é do mal. No entanto, isso tem um caráter simbólico e alegórico. Esses crânios e essas mãos decepadas eram de demônios que foram mortos por Kali. E esses demônios são a ignorância, o medo, a raiva, a inveja, o ciúme, a cobiça, né? Tudo aquilo que nos torna pequenos, menores, tudo aquilo que nos escraviza ao sansara. E Kali é aquela que vem para matar toda essa galera, né? Assim como as pombagiras e os exus, que são acompanhados pelo povo da rua, a Kali também é acompanhada por esses espíritos decaídos, né, que a adoram. Mas o fato de eles adorarem Kali significa que eles estão querendo a sua elevação espiritual. Kali é aquela que conduz, né, esses espíritos para uma condição superior. Enfim, fazendo um paralelo, né, entre Nanã e Kali. Aliás, eu acho as duas personagens fascinantes e muito similares. Bem, aqui é uma breve apresentação de Nanã. Antes de lermos alguns poemas, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Oi, boa noite. Eu tenho. Então, uma vez eu estava lendo esse livro do Prandi, né, A Mitologia dos Orixás. E aí eu fui falar com uma amiga sobre Nanã. E aí ela tem uma mágoa com Nanã, e aí eu perguntei por quê. E ela disse que Nanã tinha abandonado o filho dela e etc. Só que eu não sei se isso é da religião, essa coisa com a Nanã, ou se é dela, ela que se machucou com a Nanã. Porque em outros lugares eu vejo cultuando a Nanã com tanto carinho. Sim, faz parte do mito de Nanã. Ela teria tido um filho que nasceu muito doente, que é o Omulu, que nós estudaremos na semana que vem. Ele nasceu com o corpo todo coberto de pústulas, né?
Aí Nanã olhou para o filho, não suportou vê-lo, né, naquela condição e resolveu abandoná-lo na praia. E, para a sorte de Omulu, ele foi encontrado por Iemanjá, que o adotou. Iemanjá é a mãezona do panteão, né, africano. É aquela mãe de todos os orixás e, por extensão, é a mãe também dos seres humanos, né, ou avó dos seres humanos, é uma das fontes da vida. E ela não rejeita o Mulu, ela o cria, inclusive depois dá de presente a ele várias joias preciosas para compensá-lo, né, por todo o seu infortúnio. E mais tarde, Nanã reencontra o filho. E, profundamente comovida, ela pede perdão a ele por tê-lo abandonado, e eles se reconciliam. Inclusive, naquela minissérie Mãe de Santo, da TV Manchete, que eu recomendei a vocês, que tem no YouTube, no episódio sobre Nanã, esse mito é apresentado. Nós vamos encontrar nas histórias dos orixás toda sorte de ações que nós consideramos chocantes, né? Estupros, assassinatos, pedofilia, traições, abandono de crianças. Agora, esses fatos nós podemos ler de duas maneiras, aliás, de várias maneiras, né? A gente estava falando até há pouco de palimpsesto. Podemos fazer uma leitura alegórica, uma leitura simbólica, uma leitura historicista. De repente, e se houve uma rainha chamada Nanã, que teve um filho chamado Omulu e que realmente o abandonou. Pode ser um fato histórico, que depois tenha sido incorporado na mitologia. Enfim, tem vários significados. E quando falamos sobre os orixás, não estamos falando sobre um Deus absoluto, que no caso seria Olorum ou Olodumare, aquele que se aproxima do Deus cristão, ou judeu, ou muçulmano, ou hindu, enfim, aquele Deus que é bondade absoluta, seria Olodumare. Só que o Olodumare, ele não se manifesta diretamente no mundo. Ele só se manifesta por meio de expansões parciais suas, que são os orixás. Assim como na Bíblia se fala dos Elohim. A palavra Elohim, em hebraico, significa deuses, e não Deus. E na Cabala, isso é estudado em mais profundidade, é dito que esses Elohims são manifestações de Javé. E são essas manifestações que criam o mundo, os seres vivos, enfim. Do mesmo modo, na mitologia iorubá, nós temos esse Olodumare, que é bondade, sabedoria, a justiça, honestidade, retidão, todas as qualidades boas, mas ele não interfere aqui. Quem interfere são suas expansões parciais. E sendo parciais, são limitadas. Ou seja, os orixás são próximos aos seres humanos. Teriam qualidades divinas, mas também defeitos humanos. É uma das interpretações. Assim como os deuses greco-romanos. Todos eles têm raiva, têm sentimentos humanos, né? São mesquinhos, às vezes, vingativos. E nos orixás nós também encontramos defeitos humanos. Aí há várias interpretações possíveis. Eu gosto da interpretação alegórica, ou seja, de não tomar as histórias ao pé da letra, mas tentar compreendê-las como algo que está por trás da história. Mas quem quiser pode fazer a leitura literal e interpretar isso
ou como um fato histórico, ou como mais uma prova, né, de que os orixás não são o Deus absoluto, eles têm qualidades humanas e qualidades divinas, aí fica por conta da leitura de cada um. Mas sim, Por favor, Elizabeth, existe essa história. por favor, Xandu aqui. A minha pergunta é sobre justamente esse elo, né, entre divindade e a presença terrena, né? Porque aqui no Rio, pelo menos, não sei em outros lugares, muitos grupos, né, se referem a certas pessoas como Iabás. E também sobre a festa de Eledé, em algum momento eu vi que ela é uma festa, não é secreta e tal. E aí eu queria entender um pouco melhor como é que se dá essa transferência, né? Que você falou divindades, e no caso aqui eu estou falando assim, pessoas concretas. Nunca ouvi alguém se referir a uma pessoa viva, né, uma pessoa comum como Iabá. Eu sempre ouvi essa palavra relacionada às deusas, né, às orixás femininas. Então, não sei se no Rio de Janeiro a palavra acaba tendo um outro significado. Não conheço essa outra utilização da palavra. E todas as festas, praticamente, são abertas. Não só as de Iemanjá, né, que são realizadas nas praias e também nos terreiros, mas todas as festas de orixás. Você pode ir, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, não existe algo assim secreto. Quer dizer, há algumas cerimônias fechadas no Candomblé, por exemplo, quando você vai fazer a cabeça. Ninguém vai assistir a sua feitura da cabeça, né? Porque isso é uma cerimônia para você. No caso da Umbanda, nós temos em algumas casas uma norma de que apenas depois de 1 ano de frequentar o terreiro que você pode ir numa gira de esquerda, uma gira de Exus e Pombagiras. Quem tem menos tempo não pode ir. Em outras casas de Umbanda, se você foi pela primeira vez e é uma festa de Exu, uma gira de esquerda, você entra e se vire lá com os pombagiras e com os Exus. A primeira vez que eu fui num centro de candomblé foi justamente numa festa de Exu, e não havia nenhuma interdição. O candomblé é um pouco mais complicado, tem várias cerimônias, né, muito específicas, em que apenas iniciados participam. Mas, de modo geral, nas festas, qualquer um pode ir, né, se não houvesse a pandemia, é claro. E para quem puder ir numa festa de Iemanjá em Salvador, eu recomendo, é tudo de bom. Dia 2 de fevereiro do ano que vem, se tudo der certo, eu e a Sheila iremos na festa de Iemanjá. E a ligação entre Nanã, Oxumaré e Omulu? Eles são filhos de Nanã. Oxumaré também? Oxumaré também. Tudo bem, Elizabeth, até a próxima. Eles são irmãos. O Xumaré a gente vai estudar mais para frente, é aquele orixá relacionado ao arco-íris, à serpente, portanto, ao início e ao fim, né, do mundo, à bissexualidade, é um orixá muito rico, mas vamos deixá-lo um pouco mais para frente. Hoje eu acho que conseguimos falar sobre Nanã, inclusive os poemas e algumas histórias. Assim, na semana que vem, falamos sobre Omulu. Bem, como eu disse a vocês, eu não encontrei muitos oriquis de Nanã. Inclusive, Jorge, se você puder, eu acho que quis dizer que já foi a festa em Belo Horizonte, a festa de Iemanjá, já aconteceu? Elizabeth, em BH? Na Bahia,
É que são duas datas, né? Tem uma data em dezembro, tem uma data em fevereiro. Às vezes eu faço confusão. Eu guardei a data de 2 de fevereiro, mas, se não me engano, também tem uma em dezembro. Não, não, tá certinho. É que eu acho que alguém colocou já fui. Aí tu te despediu e eu acho que quis dizer que já foi a festa Tá da certo. Bahia, festa de Iemanjá na Bahia. Tá certo. Devo ter lido errado. Que bacana, Elizabeth. É linda a festa. Agora, você deve chegar lá muito cedo, não mais cedo que você puder, porque é uma multidão, assim, um mar de gente, que, inclusive, numa situação de pandemia, não é uma coisa muito indicada. Mas, quando voltar a ser seguro, né, é uma experiência muito bela. Bem, Cláudio, oi, só André. rapidinho. Em relação a essa questão de quem pode participar ou não das festas do candomblé, aqui, pelo menos, no terreiro que eu vou, é assim. Quando tem a festa, todos os animais, né, toda a comida que vai ser servida é preparada pelos iniciados. E as pessoas participam da festa normalmente, mas a preparação é fechada na casa. Sim. É a única coisa que acontece, porque, como todo mundo sabe, tudo que é oferecido aos orixás é consumido, nada é desperdiçado. Então, essa comida, sim, é feita à parte. Agora, todo mundo é bem-vindo, todo mundo participa. Sim, claro que tem variações, né? Por exemplo, assim como na Umbanda, na casa que eu frequentava, só depois de um ano você podia ir na gira de esquerda. Quando eu podia ir na gira de esquerda, veio a pandemia, aí eu não fui. Em outras casas, já na primeira vez, se for uma gira de esquerda, você entra e não há nenhum problema. No candomblé mesmo, e na Umbanda também, há muitas variantes. Por exemplo, existe a chamada umbandomblé, que, como o nome sugere, é uma mistura, né, de umbanda e candomblé. É candomblé, mas você também adora não, né? Você também presta homenagem a pretos velhos, a pombagiras, aos caboclos, malandros, né? Aquelas entidades que são da Umbanda são levadas a esse candomblé. Existe o candomblé de caboclo, em algumas regiões, né, do norte e nordeste do país, e mesmo de casa para casa, de candomblé, cada uma tem a sua linha, né? Até onde eu sei, a preparação dos atabaques é uma coisa fechada, porque também é uma consagração, a preparação das comidas e algumas outras coisas. Tudo bem, Noélia? Que pena que você não vai poder ficar até o fim. Bom, nós ainda temos 10 minutos, então eu vou deixar os oriquis e as histórias para a semana que vem. Sobre os oriquis de Nanã, realmente eu também não encontrei muito, não. Eu vou abrir a câmera só para mostrar um livro aqui. Sim. Esse livro ele é de suma importância, né? Ele saiu pela USP, né? Então, nele foi onde eu achei bastante oriquis. É um livro muito interessante, né? Porque ele trata também dos vudus. Então, ela bota Nanã, Oxumaré, que é o Dan, e também o Omulu, como eles são pré a era de metal. Então, ele conta bem isso. Tanto que a moça, ainda há pouco, eu não sei o nome, acho que foi... Não sei se aqui falou ainda há pouco, ela falou das comidas, né? O que acontece? No caso de Nanã, por exemplo, eles não usam faca para matar. É um negócio muito interessante. Eles ficam lá numa espécie de ladainha, né? E o animal morre. Né? Segundo contaram aqui, não usa nada. É um negócio que eu fiquei fascinado, porque eles não usam metal. Né? E a ligação entre os três é que ele tem
um adereço, que é um negocinho que é redondinho, esqueci, a xererê, não esqueci o nome, não está aqui. Os três são iguais, exatamente isso que mostra que os três, tanto Mulu quanto o Xumaré e Nanã, vieram dessa época pré-metal, pré-ferro, né? É muito interessante. Esse livro aqui é um livro que eu acho que o mestre devia conseguir. Está na Saiu minha pela lista, USP, Jorge. entendeu? Saiu pela USP, talvez encontre lá. Aqui tem bastante coisa, bastante oriquejo, por sinal. Nanã. Está na minha lista. Ô, Jorge, Sim? se você puder fotografar a capa e colocar lá no grupo, Tá, eu farei agradeço, por favor. Obrigada. Farei isso. Beleza, obrigada. Nada. Você escreveu Oriqui de Nanã, Jorge? Escrevi 2, parece. Hoje eu até estava separando eles e eu peguei esses oriquis. Ah, que ótimo. Mas vamos deixar, então, os oriquis e as histórias, né, da semana que vem, porque a aula já está no fim. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Se não, a gente lê alguns oriquis. Você poderia começar lendo o seu, Jorge? Ok. Aqui. Bananã. O trovão não fala com o farfalhar das palmeiras. Vestida de pântano, ossos de carneiro pelo corpo, salpicada de ossum, um andar lento penoso, parece tingida de sangue. Dona do Ibiri não dorme, tem sede de sangue. Dona do rio que come muito, corre ao contrário. Orixá que não se vê, decanta a vida, faz a morte, faz o bem. Divide a guerra em 2, tem a cura sem usança de remédio. Faz o que bem quer. No olho da morte não se pode olhar. Sabemos o que ela faz. Perdão. Sabemos o que ela faz. Cadê? Espera que eu tirei aqui, mestre. Que eu fui tirar da câmera que estava aparecendo e eu estou... Pois é. Pensei que você estava querendo ganhar alguma fã. Não, que está muito calor aqui hoje, meu Deus do céu. Desculpe, Tá gente. certo. Aqui. No olho da morte não se pode olhar. Sabemos o que ela faz, não o porquê a chamamos em casa, em todos os lugares. Ela passeia, o dono chispa da casa. O estrangeiro foge, ela se diverte, acolá mata a gente. Aqui as pessoas riem. Ave de rapina está no mundo todo. Mata uma cabra sem utilizar faca. Com uma pedra de raio, mata as pessoas. Faz uma cova, detecta os ladrões, evita epidemia, torna as mulheres fecundas. Salubá, Nanã dá alegria ao mundo. Salubá, Nanã desperta na alegria. Salubá. Muito belo, Jorge. Vou ler agora um oriqui da Sheila, dedicado a Nanã, que se chama Clava, que diz assim: flores e crânios confinados à espera do vento, a lápide e o trono dos leopardos, dentes amarrados aos cipós do tempo, clava que parte o solo, o níquel da barganha no bolso, e Cu desenha o caminho da terra, de volta ao ventre de Nanã. Vou ler um oriqui meu. Não, antes vou ler um do Ricardo Aleixo, né, da Roda do Mundo. Nanã, mãe sem marido, avó do universo, senhora da alvura, Nanã, a de rosto sempre coberto, ó poderosa dona dos cauris, filha do grande pássaro, a Tioró,
água, lama, morte, mãe do segredo do mundo, o úmido, o que flui, água, lama, filhos, teus gestos lentos no fundo da água escura. Agora eu vou ler o meu. Nanã. Nanã Ibaim, aquela que vem vestida de roxo. Nanã Ibaim, aquela que vem dançando de roxo. Nanã Ibaim, aquela que vem vestida de sangue. Nanã Ibaim, aquela que vem dançando de sangue. Nanã Ibaim, aquela que leva sempre o cajado. Nanã Ibaim, mãe terrível que nos apavora. Nanã Ibaim, mãe terrível que nos consola. Nanã Ibaim, aquela que mata e come carne crua. Nanã Ibaim, mãe terrível que nos apavora. Nanã Ibaim, mãe terrível que nos consola. Nanã Ibaim, aquela que é dona da lagoa escura. Nanã Ibaim, mãe terrível que nos apavora. Nanã Ibaim, mãe terrível que nos consola. Nanã Ibaim, aquela que sabe quem nasce. Nanã Ibaim, aquela que sabe quem morre. Nanã Ibaim, mãe terrível que nos apavora. Nanã Ibaim, mãe terrível que nos consola. Mamã Ibaim, Nanã Ibaim, aquela que protege o avô. Nanã Ibaim, aquela que protege a avó. Nanã Ibaim, mãe terrível que nos apavora. Nanã Ibaim, mãe terrível que nos consola. Saluba Nanã, axé. Então é isso, meus caros. Terminamos hoje a conversa sobre a nossa avó, Nanã Burucu. Aliás, na semana que vem nós continuaremos com a leitura dos Itãs, as histórias tradicionais. E só depois disso iniciaremos a conversa sobre o